Glórias a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, o ensino é sobre prisões espirituais. Amém? Aqui na lei da terra, quando alguém comete um crime, aquela pessoa, ela vai para onde? Para a prisão. Ela fica atrás das grades. Até o tempo dela cumprir a pena. Até o tempo dela estar, estabilizada, está conforme a lei, até ela receber o alvará de soltura e ela está livre. A mesma coisa é no mundo espiritual. Quando nós comete um crime, quando nós comete um pecado, quando nós comete algo que desagrada ao Senhor Jesus, a nossa alma ela fica presa espiritualmente. É verdade, igreja? A nossa alma ela fica presa espiritualmente e é isso que nós vai estar aprendendo. Amém? Lucas capítulo 4, verso de número 18, fala assim, ó: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Glórias a Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, nesse exato momento, o Senhor Jesus Cristo ele começa a relatar que o Espírito Santo está sobre a vida dele, pois o ungiu para libertar os cativos do cativeiro. Aonde é o cativo? O cativo está no mundo espiritual. As prisões se encontram no mundo espiritual. Então, todas as vezes que cometemos algo de errado, todas as vezes que cometemos algo que transgride a lei do Senhor, que transgride os mandamentos do Senhor, estamos presos espiritualmente. Verdade. Todas as vezes que pecamos, ficamos presos espiritualmente. Por isso que a Bíblia nos diz lá em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o homem conhece a verdade, que é o Senhor Jesus, cumpre aquela palavra na vida desse homem, que é João 8,36. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando o Senhor Jesus liberta o homem, verdadeiramente o homem ele é livre. Mas para o homem ser livre, é necessário conhecer a verdade. Então, o homem ele só é livre quando ele conhece a verdade. E quem é a verdade? João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade que liberta e que transforma o homem. Quando o homem não conhece Jesus, espiritualmente ele está preso. Espiritualmente ele está preso. Preso no quê? No pecado. Então, a Bíblia nos diz lá em Atos, amém? Vamos dar uma lida lá em Atos, capítulo de número 10. Olha o que a Bíblia nos diz em Atos, capítulo de número 10, verso de número 38. Fala assim, ó: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quem oprime as pessoas é o diabo. Quem é que está oprimindo? Quem é que está ali oprimindo aquela alma? Oprimindo a alma na bebida, oprimindo a alma na cachaça, oprimindo a alma na opressão, na depressão, na angústia, é o diabo. Por quê? Porque aquela alma está presa espiritualmente. E o único que pode libertar esta pessoa é o Senhor Jesus, através da sua palavra. Então, vamos dar uma lida lá, igreja. Vamos lá para Salmos. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá para Salmos 107. Vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Salmos capítulo 107, verso de número 10. Fala assim, ó: Tal como aqui se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Olha aí, igreja, ó, presa em aflição e em ferro. Então, muitas pessoas que estão aflitas, que estão em aflição ali, aflição de alma, pessoas que estão ali,
torturadas, que estão oprimidas pelo diabo, pessoas que estão sem solução nenhuma, que estão aflitas mesmo naquela situação, a qual se encontra sem solução nenhuma, que está aflita, angustiada, e todas as vezes em pensamento do quê? Tira a vida, se mata, não tem solução, tira a sua vida, ninguém está nem aí para você. Aquela pessoa está aflita, está presa em aflições, e presa em aflições e em ferro. Então as prisões no mundo espiritual, elas são feitas de ferro, igreja. Glórias ao Senhor Jesus. Olha no verso 14, fala assim, ó: tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Então, o Senhor Jesus é o único que quebra prisões. O Senhor Jesus é o único que quebra fortalezas. O Senhor Jesus é o único que quebra prisões, cadeias, ferrolhos. É o Senhor Jesus. Então, todos que cometem o pecado, todos os que cometem a impiedade estão presos espiritualmente em cadeias de ferro, cadeias de prisões, correntes que aprisionam o homem, o corpo do homem. É verdade, igreja. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Olha no verso 16, fala assim, ó: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro, portas de bronze. Lembra que o Senhor Jesus falou? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja? Então, as portas do inferno, o inferno tem portas espirituais. Jesus, ele Jesus quebrou e quebra portas espirituais que são abertas no corpo do homem. É verdade, portas que são abertas no corpo do homem. Vou dar um exemplo para você. Quando o homem ele faz uma tatuagem, uma porta no mundo espiritual abriu no corpo dele, onde é entrada e saída de demônios. Quando uma pessoa ela passa o batom, quando uma pessoa ela fura a orelha, quando uma pessoa ela danifica o corpo, abriu uma porta no corpo dela para entradas e saídas de demônios. Então Jesus, ele quebra e destrói essas portas através do que? Da palavra, através do que? Da verdade, da cruz, do evangelho. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Olha aí, ó, no verso 18: a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. E chegaram até as portas da morte, igreja. Olha aí como que é sério o mundo espiritual. Vamos lá em Salmos 59, verso de número 12. Vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Salmos. Salmos 59, verso 12. Fala assim, ó: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem, fiquem presos na sua soberba. Então a soberba é uma prisão espiritual também. Aquelas pessoas que têm soberba, só eu sei, só eu posso, só eu consigo. Soberba, orgulho, olhar altivo, isso é uma prisão espiritual. Isso é uma prisão espiritual no mundo espiritual, igreja. Vamos lá no Salmos 68. Salmos 68, verso de número 6, fala assim, ó. Salmos 68, verso 6, fala assim, ó: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Estão presos em grilhões. Então a alma, quando ela comete o pecado, ela fica presa em grilhões, ela fica presa em correntes. Espiritualmente, meus irmãos. Olha aí, ó, vamos dar uma lida lá, ó, em Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso de número 19, fala assim, ó: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. A cobiça prende o homem. Então eu vou dar um exemplo para você. Tá passando ali uma mulher, né? Uma mulher formosa à vista. E ali aquele homem cobiça, deseja ela. A Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 5, verso 27. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, quando está passando aquela mulher formosa à vista, e aquele homem olha, cobiça, deseja ela, a cobiça o prendeu espiritualmente. A cobiça prendeu aquele homem. Então, a cobiça prende o homem, entende? A cobiça prende o homem no mundo espiritual. Prende homens com correntes.
No automático, os pensamentos deles são presos naquela mulher, a qual acontece o quê? Masturbação, pornografia. Aí daqui a pouco entra, procura o contato daquela mulher e aquela mulher é casada. Aí daqui a pouco gera morte. Então, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Entende, igreja? Então a cobiça é uma prisão espiritual. A Bíblia nos diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, não provém do Senhor, mas do mundo. Então não podemos cobiçar as coisas deste mundo. Não podemos cobiçar as coisas deste mundo. Entende? Cobiçar carro, cobiçar aquela casa, cobiçar isso, cobiçar aquilo. Não. Devemos ser humildes. Devemos ser pobres de espírito para herdar o reino dos céus. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Provérbios, capítulo 5, verso de número 22. Fala assim, ó. Olha aqui, olha o que a Bíblia nos diz, igreja. Ó. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Olha aí, meus irmãos. Vou ler de novo. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Cordas do seu pecado. Então, o pecado prende o homem no mundo espiritual. A prostituição prende o homem. Quando o homem está em prostituição, ele está preso espiritualmente. Quando o homem ele está sendo idólatra a time de futebol, ele está preso espiritualmente. Quando a mulher está presa na vaidade, no brinco, no esmalte, cortando o cabelo, pintando o cabelo, ela está presa espiritualmente com correntes. O pecado prende o homem. O pecado prende o homem. E da onde que saem essas correntes? Essas correntes saem do inferno. Demônios que vêm com correntes na mão, querendo prender o homem no pecado. Cada pecado tem a sua prisão. Cada pecado tem a sua prisão. Olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 6, verso de número 10. Fala assim, ó. Enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Então tem palavras que prendem o homem também. As palavras da mentira prendem o homem. As palavras falsos testemunhos prendem o homem também. Palavras mentirosas, palavras enganadoras prendem o homem. Fofoca prende o homem. Contenda prende o homem. Palavras mentirosas prendem o homem. Então nós temos que vigiar com tudo isso, igreja. Nós temos que vigiar com tudo isso, meus irmãos. Olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 6, verso de número 25. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem te prenda com seus olhos. Lembra que eu falei? Aquela mulher formosa que passa? Não podemos se prender com nossos olhos. Porque se nós se prender com nossos olhos, vamos cobiçar, vamos desejar, e ali estamos presos espiritualmente. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá, meus irmãos, lá em Isaías. Isaías, capítulo 42. Isaías 42, verso de número 6. Vamos ver o que a Bíblia fala. Fala assim, ó. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Olha aí, ó, para tirar da prisão os presos. Então, meus irmãos, eu e você estava preso no pecado. Eu e você estava preso no pecado. E qual o pecado que é, meu? Qual o pecado que é, pastor? É esse daqui, ó. É esse daqui, meus irmãos, ó. O pecado que prende o homem, ó. Ó, os pecados que prende o homem. Esse daqui, ó. Gálatas capítulo 5, verso 19, fala assim, ó. Porque as obras da carne são conhecidas, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza. Olha aí, ó, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia o que é? Aquelas mulheres que usam aquelas roupas com decote toda sensual, mostrando os seios, mostrando aqui os braços aqui, aquele homem que anda de regata, sem camisa no meio da rua, está na lascívia. Que anda só de short, que anda com aquele shortinho curto, mulheres estão na lascívia. E todas as mulheres que andam dessa forma estão presas espiritualmente. Idolatria. Idolatria ao time de futebol, idolatrando o carro, idolatrando a casa, idolatrando o serviço, idolatrando as coisas materiais. Então, feitiçaria. Inimizades, você que não fala com o teu irmão, você aí que aborrece o seu irmão, você que fica falando mal do teu irmão, inimizades, não pode. Time de futebol tem inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, todas as pessoas que cometem essas coisas estão presas espiritualmente, estão presas no pecado. Então, a única forma de nós sair dessas prisões é conhecer na palavra do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a verdade, eu sou liberto. Se eu não conhecer, eu continuo preso. Se eu conheço a verdade, eu sou liberto. Se eu não conhecer, eu continuo preso. Então, é necessário eu e você conhecer a verdade. É necessário o homem conhecer a verdade, porque é através da verdade que vem a liberdade. É através da verdade que vem a liberdade para o homem. Entende, igreja? Então, todas as pessoas que estão no pecado, que estão na mentira, que estão no segundo casamento, que estão na idolatria, que anda de qualquer jeito, que danifica o seu corpo, que está ali cortando o cabelo, que está passando chapinha, que está passando maquiagem, que está ali danificando o corpo todo, está preso espiritualmente. E Jesus quer te libertar. Aceite o Senhor Jesus. Deixe Ele transformar a sua vida. A Bíblia nos diz, Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. A porta é do seu coração. Se alguém abrir a porta e abrir, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Então Jesus Cristo, Ele quer entrar dentro dos corações e fazer morada. Assim como o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, igreja, é tempo de arrependimento. É tempo de nós produzir frutos dignos ao Senhor Jesus. É tempo de nós entender que Jesus, Ele requer conserto da sua igreja. É necessário que a sua igreja seja separada do mundo. Pois em Malaquias fala, haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, igreja, vamos se preparar, vamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus, pois breve Ele vem, breve Ele voltará. Glórias a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus.